Estamos estudando 1 Timóteo, nós estamos no capítulo 2. Esse capítulo é o capítulo das instruções do apóstolo Paulo para a igreja em Éfeso. Só recapitulando, nós já estudamos Paulo instruindo a igreja a desenvolver hábito de oração, intercessões e ações de graça por todos. Todos ali eram judeus e gentios. Paulo também orientou a igreja a ter um procedimento criterioso para não se tornar uma igreja elitizada ou uma igreja institucionalizada pelos falsos mestres, mas que tivesse essa igreja uma representatividade na sociedade, orando pelos reis e por todos os homens revestidos de autoridade. Também Paulo orientou esta igreja concernente à sua liderança, os anciões. Eles deveriam levantar mãos santas em todos os lugares. Todos os lugares ali são os ambientes onde a igreja se reuniu para cultuar o Senhor. Mãos santas refere ao ministério. Eles deveriam prezar por uma vida de santidade, abstraídos, como ele vai dizer no versículo 8, da ira e da animosidade. Ou seja, esse sentimento faccioso, esse sentimento de contenda, de disputa, eles deveriam prezar pela santidade e serem limpos desse tipo de sentimento, mas buscassem um ministério eficiente onde Deus, na pessoa de Jesus Cristo, fosse glorificado. Agora Paulo vai continuar falando de santidade, só que agora ele vai falar com o público feminino. Ele vai falar com as mulheres. A postura das mulheres agora na questão das suas indumentárias. São instruções do apóstolo Paulo para as mulheres. Vamos à leitura do versículo 9. Olha o que diz. Da mesma sorte que as mulheres, em traje decente, se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas ou vestuário dispendioso. A expressão, logo no começo do versículo 9, da mesma sorte, Paulo está se referindo ao assunto, que é santidade. Ele está dizendo da mesma maneira que ele instruiu os homens a preservar a santidade, a mesma forma que ele instruiu os homens a buscar uma vida que alegre o coração de Deus, as mulheres também devem prezar pela santidade, devem buscar uma vida. Até então a Bíblia diz que sem santidade jamais veremos o Senhor. Então a expressão da mesma sorte, ela é um conectivo aqui do assunto que Paulo vem tratando de santidade, só que agora para o público feminino. E essa santidade que Paulo vai falar é vista na mulher, não por uma questão de prioridade, exclusividade, é porque Paulo vai tratar deste assunto de roupa, de vestimenta. Então ele vai dizer que esta mulher, ela tem que ter decência, modesta e bom senso na sua vestimenta. São essa tríade aqui que vai nortear o comportamento desta mulher, essa vida de santidade desta mulher. Então ele vai dizer aí na parte A do versículo 9, que as mulheres em traje decente. A sintaxe da palavra, o significado no texto dessa palavra decente é decoroso, de conformidade com o que é esperado. O que é esperado de uma mulher cristã? O que é esperado de um homem, de uma pessoa cristã? Que ele tenha decoro, que ele tenha dignidade, que ele seja zeloso. É isso que Paulo quer também das mulheres. Que as mulheres, ao se vestirem, elas tomem cuidado com o que elas estão vestindo, com o que elas estão comprando para vestir. Nós sabemos que os estilistas de hoje, ele não tem o temor de Deus. Tá? Os que vão desenhar as roupas que nós vestimos hoje, eles não estão preocupados se vai expor a tua sensualidade. Eles não estão preocupados se ao vestir você vai defraudar alguém. O que é defraudar? Criar perspectiva, criar desejo na outra pessoa que você não pode satisfazer, que você não pode corresponder. Então, os estilistas de hoje, você pode notar, você entra nesses lugares para comprar roupas, são roupas que marcam muito a anatomia. E dessa maneira, Paulo está dizendo que as mulheres têm que ter trajes decentes. Ou seja, a roupa que elas vão trajar não passe de repente ser um instrumento da propagação da sensualidade. Por isso Paulo vai dizer com
modéstia. Modéstia é o pudor, é o que é digno, é honroso, é apropriado para a natureza e para a posição da mulher cristã. Essa modesta, novamente, essa mulher gentil, essa mulher educada, é vista pela forma como o Espírito Santo trata o seu coração, ou seja, a maneira como ela se veste, referendo o Deus que ela serve, o amor que ela tem pela obra de Deus, o envolvimento que ela tem pela obra do Senhor, ou seja, essa mulher sabe que agora ela é templo do Espírito Santo. Então ela vai se vestir de maneira que Deus seja glorificado, que as pessoas ao olhar para ela não venham desenvolver um sentimento, por exemplo, de lascívia, um sentimento de libido, mas que possa ver em nós, que como nós nos vestimos, que de fato somos servos de Deus. Esse é o cuidado do apóstolo Paulo. Por isso ele vai dizer que as irmãs deveriam se trajar com decência e modéstia. Meus amados e minhas amadas irmãs, a igreja está no contexto grego, onde a sensualidade, essa questão do prazer era algo cultuado. Até então você pode notar, quando a gente estuda, os Jogos Olímpicos gregos, onde as mulheres não iam, porque os homens estavam semi-nu ou nu naquele lugar para expor o corpo, a sensualidade. A gente vê, por exemplo, no templo da deusa Diana, mais de 1000 mulheres ali para culto do prazer, essa questão da festilidade. Só que isso agora não é hábito do crente. Nós, como cristãos agora, nós vamos ter cuidado como nós vamos nos vestir. Então Paulo diz com decência, com modéstia, e ele usa a expressão com bom senso. Aí no final, decente se atavie com modéstia e bom senso. O que é esse bom senso? Sobriedade, que denota uma mente sábia. Bom senso aqui é aquela mulher que sabe que a igreja não é pública, mas a igreja é um ambiente de acesso ao público. Logo então, ela sabe que neste ambiente tem um regimento interno, tem um estatuto, tem uma maneira própria das pessoas se comportarem ali. Então ela vai se vestir adequada para aquele recinto. A mesma questão se você vai em uma cerimônia, você sabe que aquela cerimônia requer um certo tipo de traje. Quando você vai trabalhar, quando você está em casa, você sabe como deve se vestir em casa. Então, isto é o bom senso. E é isso que Paulo está pedindo aqui. Paulo é muito radical. Paulo está dizendo que roupa você tem que vestir. Não, Paulo não está dizendo que roupa você tem que vestir. Ele está dizendo que as suas vontades, os seus desejos, seja guiado pelo Espírito Santo. Toda a tua formação ética, ela não seja simplesmente por um conhecimento acadêmico ou por uma maturidade de vida, mas que o nosso comportamento na indumentária seja dentro da vontade do Senhor. É isso que Paulo pede. Por isso que ele vai dizer aqui na parte B do versículo 9, quando ele diz assim, não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas ou vestidura dispendiosa. A forma indecente das mulheres se vestir naquela época, na época do apóstolo Paulo, aquela cultura, como era que a mulher se vestiu indecente? Cabelos frisados, ou seja, cabelo enrolado, onde parecia a nuca das mulheres, não era próprio de uma mulher se vestir, uma mulher cristã. Era naquela, hoje você sabe, você pode enrolar seu cabelo. Para a nossa cultura, você ter um cabelo frisado não vai causar problema nenhum. Qual é o problema que Paulo está falando? Sensualidade. Paulo está falando de propagar a sensualidade. Paulo está falando de uma vestimenta que de repente coloca torna uma mulher vulgar no vestir. É disso que Paulo está falando. Então a moderação está nisso. Naquela época, uma mulher que frisava o cabelo, ela demonstrava essa sensualidade, se transformava numa mulher inadequada, vestida ali naquele seu adorno. Paulo também vai dizer com ouro, ou seja, com muito ornamentos, cheio de ouro. Paulo está dizendo que não podemos usar o colar, mas lembre da palavra decente, moderado e bom senso. Tudo que a mulher vai fazer. A mulher pode ir no salão, a mulher pode fazer uma maquiagem. Com o quê? Com decência, modéstia e bom senso. Mas essa tríade de decente, modéstia e bom senso, pela palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai dizer o que é decente, o que é modesto e o bom senso. Não é a minha vontade, não é o meu achismo. A outra questão, Paulo vai dizer, ou pérolas, ou vestuário dispendioso. Amados, a palavra dispendioso
palavra grega akrivos, a palavra grega akrivos, que é praticamente a mesma palavra nossa em português, aquilo que é caro, aquilo que custou muito dinheiro. Paulo está dizendo que nós não devemos comprar coisa cara? Não. Paulo está dizendo que nós devemos evitar o exagero. Paulo está dizendo que nós devemos evitar, deixa eu usar aqui uma expressão, o glamour. Né? Já viu pessoa que gosta do glamour, se aparecer, está no foco das atenções? Evitem isso. Evitem estar cheia de adorno, cheia de brilho, né? De purpurinas, de coisas que você vai parecer, sabe, chamar atenção. Não tem modéstia, não tem decência, não tem bom senso. Você já ultrapassou o que é decente. Então, mulheres e homens, servos de Deus, nós devemos ter cuidado com as nossas vestimentas. Para nós concluirmos, olha o versículo 10. Porém, aqui nós temos uma conjunção adversativa, né, nesse porém aqui, oposto a isso, né, oposto a esse tipo de vestimenta dispendiosa, cheio de vaidade, né? Na contrária disso, Paulo vai dizer, porém com boas obras. Olha a expressão que Paulo usa. Kales dolies é a palavra grega para boas obras. Kales dolies quer dizer modo de agir. Então, no grego, a expressão kales dolies quer dizer modo de agir. Então, é exatamente o que ele vai dizer aqui, né? Com boas obras, com modo de agir, modo gentil, modo educado, modo fino, cortês. Nós somos de Deus, isso é o bom perfume de Cristo. Irmãs, homem de Deus, nós, servos de Deus, que nós tenhamos boas obras, que nós sejamos de fato crentes kales dolies, né? De bons modos. É isso que Paulo está dizendo. Para concluirmos aqui, Paulo vai dizer como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. O que é próprio para as mulheres que professam ser piedosas? O que é próprio para elas? Kales dolies, bons modos. Que Deus abençoe todas as irmãs. Lembrando, já convido você, compartilhe esse vídeo se você gostou. O próximo vídeo nós vamos falar da modéstia da mulher mãe, da mulher esposa na submissão. Quando Paulo vai dizer que as mulheres não ensinem na igreja, que as mulheres permaneçam caladas, vai ser muito bom esse estudo. Compartilhe, tá? Eu peço que você entre aí no canal, se assine aí no canal, compartilhe os estudos, tá bom? Deus abençoe, até a próxima meditação.